Alô, irmãos. Hoje vamos tentar falar um pouco, né, sobre a questão de enfeites, né? Enfeites, maquiagem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão feminina, né, das israelitas, né? O que deve e o que não deve fazer. Vamos tocar em dois pontos, né? Depois nós vamos tentar fazer o dos homens, ok? Então vamos lá. Logo a vinheta, a gente já volta. Shalom, irmãos. Amém. Hoje vamos tentar falar um pouquinho, né, sobre a questão de maquiagem, enfeite, se deve, se não deve, o que é que as escrituras diz. Eu vou trazer um pouquinho de alguns textos, tá? Porque muitas vezes, quando a gente faz um vídeo longo mostrando muitos textos, muitos contextos, né, as pessoas não assistem porque está longo, né? E quando você traz pouco, aí diz, só esses textos aí não resolve. Então, muitas vezes, né, quando a gente traz um pouco menos de texto, ele diz que precisa de mais testemunha, né? Quando a gente traz muitas testemunhas, eles não assistem porque o vídeo está longo, tá? Então, eu vou fazer aqui um vídeo mediano, trazendo alguns pontos dentro das escrituras, ok? Muitas vezes as mulheres chegam para mim e perguntam: olha, deve usar maquiagem? Não deve? É, denominação tal permite, denominação tal não permite, né? Deve usar véu? Não deve? A gente deve usar enfeites? A gente pode usar brinco, joia, essas coisas? Bem, você vai ver muitas mulheres nas escrituras que usam, mas não é o padrão ali que o Eterno estabeleceu, tá? Olha que interessante. Vamos começar com Êxodo, Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 ao 6. Esse texto, ele tem dois ensinamentos muito bons. Hoje nós vamos falar de um, né? Amanhã, se o Eterno permitir, faço outro vídeo falando de outro contexto, tá? Hoje nós vamos falar sobre a questão dos enfeites, ok? Êxodo 33, do 1 ao versículo 6. Vamos começar. E Arwa orientou a Moshe: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi como juramento a Abraão, Isaque e Jacó, né, afirmando: eu a darei à tua descendência. Olha que interessante aqui o versículo 2. Enviarei diante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para a terra que emana leite e mel, ou seja, vai até lá. Eu, contudo, não subirei no meio de ti. Olha que interessante aqui. Você vê o seguinte: o povo saiu do Egito, tá? Então, o Egito é um lugar que espiritualmente está no nível baixo espiritual. Por mais que muitos entendam, lá tinha tecnologia, lá eles eram muito evoluídos, isso, aquilo, os deuses, a liberdade. Tem muita gente que idolatra, né, os egípcios por causa da sabedoria. Lá tinha desenhado nas pirâmides submarinos, telefone, homem, aquela roupa dos homens e a lua, ou seja, lá tinha muita coisa, né? É lá que, entre aspas, para algum é evolução, mas no entanto o Eterno foi lá e destruiu tudo, justamente por causa daquele tipo de conhecimento que não é, né, ali algo que o Eterno planejou para os seres humanos, tá? E isso é interessante. Então você vê que o povo saiu do Egito, teoricamente, para alguns que estão buscando sabedoria humana, é algo que
é muito evoluído, mas, no entanto, diante dos olhos do Eterno, é algo muito baixo espiritualmente. Então você vê que o Eterno vai dar ordem a Moisés para subir para a terra que emana leite e mel, né? Então, você vê que o povo sobe, espiritualmente é algo subindo, tá? Então, sobe para a terra que emana leite e mel. Contudo, não subirei no meio de ti. Olha que interessante. Por quê? Porquanto és um povo insubordinável, de dura cerviz, e caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Então o Eterno está dizendo a Moisés, ó, eu, Iude Rei, Vav Rei, a minha santidade, com a santidade que eu tenho, eu não vou no meio de vocês, porque se eu for, no decorrer do caminho, né, eu exterminaria todos. Todos morreriam. Ou seja, diante da minha presença, eu ver a iniquidade de vocês, eu exterminaria logo. Tá? E aí você vê o Eterno avisando a Moisés que não vai, justamente para que eles não morram. Tá? Então o Eterno muitas vezes se afasta de algumas pessoas porque para que ela não morra. É amor, é misericórdia, tá? Olha que interessante. Ao longo do caminho, caminho é a halahá, instrução, é a Torá, os mandamentos. Ou seja, ele vai fazer vocês subirem a terra que emana leite e mel, mas se no meio do caminho vocês não estiverem obedecendo, é certo que estarão exterminados, né? Então o Eterno avisa a Moisés: olha, Moisés, eu não vou, porque esse povo é insubordinável, semelhante ao povo de hoje, é um povo de dura cerviz, desobediente, teimosos. Então eu não vou, porque senão eu destruiria eles. Olha que interessante o próximo versículo. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras de Yahweh, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles mais vestiu ou seus enfeites costumeiros, tá? Enfeites, ok? Essa é a primeira menção. Em 6 versículos, você vai ver que eles vão retirar esses enfeites em pelo menos 3. De 6 versículos, 3 eles vão tirar. Você vê Moisés, Moisés não, lá Yahussef, José, quando estava no Egito, né, o faraó teve 2 sonhos. E aí José foi traduzir o sonho e disse, ó, os 2 sonhos significam a mesma coisa. Isso quer dizer que o Eterno vai fazer e vai fazer logo. Ou seja, os sonhos que são repetidos, né, ou seja, são sonhos diferentes, significando a mesma coisa, é algo que o Eterno quer mostrar que é muito importante, tá? Aqui você vê o seguinte, ele vai começar a falar sobre a questão dos enfeites e vai ter 3 versículos seguidos mostrando que é para retirar. Olha o contexto. O Eterno diz, né, que dá ordem, né, eu vou dar agora a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, né? Eu vou enviar o anjo à frente de vocês para esse anjo, né, e ele vai destruir os cananeus, amorreus, hetitas, fariseus, ebuseus, jebuseus, certo? Agora eu não vou contigo, Moisés, nem com o povo, porque se eu for, no decorrer do caminho, eles vão desobedecer, porque eles são insubordinados, duras servis, desobedientes, certo? Ou seja, quando eles forem desobedientes, é certo que eles vão morrer, ok? E aí vem o versículo 4, assim como Adão, né? Não coma do fruto da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se tu morrer, tu vai morrer. Ou, se tu comer, você vai morrer, né? Então, comeu, desobedeceu, morreu. É o que o Eterno está dizendo aqui a Moisés, ok? E aí, o povo vai, assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, né? Pôr-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahweh reiterou a Moisés: diga aos filhos de Israel:
sois um povo renitente, de dura servil. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria que vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, agora é o Eterno, tá? Ou seja, aqui foram eles que, quando ouviram o que Moisés transmitiu, eles mesmos tiraram, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Ou seja, enfeites costumeiros, eles estão falando de quê? Está falando de algumas roupas, né? De algum pulseiras, brinco, colares, coroa, né, tiaras, pulseiras de pé, ou seja, aquelas roupas, né, mais caras, linho, essas coisas. O que é que eles fizeram? Vestia pano de saco e não se enfeitava mais. Eles retiraram, né? E aí o Eterno vai, chama a atenção dele novamente e diz: é certo que eu teria que destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Então você vê que é mandamento retirar esses enfeites, tá? O excesso. Ou seja, versículo 6: por esse motivo, desde a sua saída do monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Aqui, ó, joias e enfeites, tá? Então você vê que não foi só as mulheres, também os homens, né? Você vê aí os homens muito vaidosos, usando relógio de ouro, de 200 mil reais, né? Ou seja, anéis e assim vai, né? Você vê muitos líderes religiosos fazendo isso, né? Quando, às vezes, um pequenininho está precisando de uma cesta básica e ele não tira aquele relógio para dar quantas cestas básicas, né? Um relógio traz. Então, muitas vezes, eu vi até agora há pouco, estava um comendo uma carne especial que era de um lugar aí, de um um cozinheiro muito famoso que o pedaço de carne que ele estava comendo era mais de 5 mil reais. Aí foram falar, né, que 5 mil reais poderia alimentar muitas pessoas. Ele foi dizer que vocês estão com inveja, né? E é um grande, aí, entre aspas, os olhos dos homens, um grande líder religioso que vive contando piadas, né? Em vez de estar falando da palavra do Eterno, ele está contando piadas, né? Um stand-up de piadas ali da Bíblia, ok? Então você veja, como eu estava falando, ó, o versículo 4 fala de tirar os enfeites costumeiros ou de vestir os seus enfeites costumeiros, né? Aqui você vê que o Eterno, vendo isso, ele manda retirar, né? Aqui, ó, retireis os vossos enfeites, tá? Aquilo que vai enfeitar, trazer beleza aos olhos dos homens, novamente, né? Aos seres humanos, seja homem ou mulher. Pode ser maquiagem, roupa, utensílios, brinco, colar, né? E assim vai. E aqui o versículo 6 você vê novamente o Eterno agora, né, dando ordem. Primeiro foi os israelitas que tiraram, porque eles ficaram tristes com o que ouviram. Depois o Eterno mandou tirar para ver o que ia fazer com eles. E depois eles aqui, ó, desde a saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Desde o Monte Horebe que eles pararam de usar isso, tá? Principalmente para chamar a atenção dos outros, para os outros olhar e dizer, poxa, como aquela pessoa é bonita, como ela está bonita hoje, né? Ou seja, isso é muito interessante, tá? Nós vamos ver Pedro e Paulo falando um pouco sobre isso, do que a mulher, não esse mandamento aqui não é só para homem, é para todos os israelitas, tá? Então você vê que a única mandamento que o Eterno deu, né, é o talit, né, que é o manto com os quatro tzitzit, e os quatro tzitzit, né, que ali entra como um enfeite para o homem, o patriarca, o cabeça, o sacerdote da casa, tá? E a barba e assim vai, tá? Porque esses enfeites, né, joias e maquiagem não é importante para o povo de Israel, porque ele é uma adulteração daquilo que o Eterno criou, né? O Eterno cria o homem para ter barba, e aí alguns homens vão lá e adultera
retirando a barba. Para você ter uma ideia, navalha em hebraico é rebeldia. Então você pega lá a navalha e passa rebeldia na cara, retirando os pelos, tá? Então isso é um adultério, né? Lembre-se, o Eterno disse: não adulterarás. Não é não traia seu esposo, não traia sua esposa. É não adulterarás, tá? Aqueles que vão para um posto de gasolina e o cara colocou mais álcool do que o permitido, ou colocou água na gasolina, ele adulterou a gasolina, né? Então, ninguém gosta de se sentir enganado e roubado, né? Ou seja, o homem, quando tira a barba, ele está adulterando aquilo que o Eterno criou. Ou seja, é para todos verem, quando o Eterno usar este vaso, né, para levar a palavra dele, ele quer que veja esta imagem, ok? Então, é isso que nós temos que entender. O adultério em si não é só trair o cônjuge, não é só trair um contrato de algum acordo comercial, né? Não é só trair o sócio, né? Ou seja, não é somente esse tipo de traição, tá? Tem vários tipos de adultério. Por exemplo, o ser humano agora está fazendo um porco ovelha, né? Pegou o DNA do porco, juntou com o DNA da ovelha e criou o porco ovelha. Ou seja, ele está adulterando a criação do Eterno. Cada coisa tem o seu propósito, né? Olha que interessante. Olha aqui, ó. Nós vamos ver aqui, ó, enfeite, tá? No versículo 4, 33, ó, nós estávamos aqui, 33, versículo 4, tá aqui, ó. Nenhum deles vestiu os enfeites costumeiros. Olha que interessante. O strong tá aqui, ó. Ornamento, né? Ornamento, certo? Olha que interessante. O strong é adi, certo? Que é ornamentos. Deixa eu traduzir, tá? Que aqui ornamentos finos, joia, ornamentos, né? Ornamentos aqui você vai ver Adar, tá? Vou traduzir. Ornamentos ou enfeites, tá? Ordenar, ordenado, decorar-se. Olha que interessante. Decorar-se, seja no sentido de veste, brinco, colar e assim vai, tá? Olha que interessante, certo? Eu queria trazer aqui para mostrar aos irmãos essa questão, principalmente as mulheres, né? Que as mulheres ela tem aquela questão mais vaidosa, né? E aí as mulheres muitas vezes dizem assim: ah, se eu não me enfeitar e não tiver bonita como as mulheres lá que estão lá no mundo, meu marido não vai dar atenção. E é justamente às vezes o contrário. O que o homem quer na sua esposa, né? Às vezes ele até se sente atraído com a mulher do mundo, mas quando ele busca uma mulher para ser sua esposa, para estar ao seu lado, ele não espera algo desse tipo aqui, tá? Olha, ele não espera isso aqui, tá? Aqui, certo? Aqui ele pode até esperar do mundo, né? Lá no mundo, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Ele até pode, no mundo, né, o mundo pagão, não estou falando de israelita, porque os israelitas nem se encantam com isso, tá? Na verdade, até rejeita aqui, ó, tá vendo? Então, mas ele espera esse aqui, ó, tá? Aqui, ó, certo? Espera uma mulher, né, decente, prudente, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, certo? Mas eu já volto para mostrar isso aqui. Então você veja o seguinte, aqui é o versículo 4. Aqui é o versículo 5, ó, 33, 5. É a mesma palavra. Ornamentos, tá vendo aqui, ó? Strong 57, 16, ó. Eu tô mostrando 57, que é porque eu fui para dar, tá? Aqui, ó. 57, 16, tá vendo? É a mesma coisa, certo? E no versículo 36, que é o último, né? 33, versículo 6, também é ornamento. 57, 16. Então você vê que o Eterno está falando da mesma coisa, seja vestes, joias, bijuterias, enfeites, né? Tudo com relação a isso, ok? E aqui nós pegamos uma testemunha que é Moisés, né? Que é de onde vem, né? Essa doutrina, certo? E aí a gente vai para Pedro, capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 7. Olha que interessante, tá? Olha o que fala. Da mesma maneira, as esposas
cada uma de vós seja submissa ao seu vosso próprio marido, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, ou seja, contra a ordem do Eterno, os mandamentos de Deus, eles sejam convertidos sem, ou seja, admoestações, ou seja, sem chamar atenção, sem precisar exortar, que eles sejam convertidos sem exortação, mas condicional, pelo procedimento da sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa, ok? Então, as mulheres se portando de maneira correta diante da palavra de Deus, os maridos vão ser convertidos através da vossa vida, vós mulheres que têm maridos que ainda não são israelitas ou ainda não servem ao Eterno, né? Eles vão ser convertidos pela sua maneira de agir verdadeira, correta, né? Honesta, respeitosa, né? Aos poucos você vai conquistando ele com amor e carinho de verdade, ok? Versículo 3. Porquanto o que vos torna belas e admiráveis, olha aqui, porquanto o que vos torna belas não é maquiagem, não é uma roupa curta mostrando a carne, né, vestidinho, o shortinho curto, né, ali um top mostrando a barriga, as partes íntimas, ou seja, mostrando a carne, né? Porque muitas mulheres se enganam, né? O homem vai para a rua, aí vê uma vizinha lá do bairro que anda praticamente nua e chama a atenção de todos os homens. Ela diz: ó, eu tenho que vestir a mesma roupa porque senão meu marido não vai olhar para mim, vai olhar para ela. É o contrário. O marido vai olhar para você, você servindo ao Eterno, vestindo vestes decentes, sendo honesta e respeitosa com ele, tomando conta da casa. Quando ele chega em casa cansado, você já está lá pronta para recebê-lo. E é isso que vai fazer ele querer voltar no outro dia, né? Porque muitas vezes as mulheres, por causa do feminismo atual, elas querem ser independentes, fortes, e você que se vire, você que lave a roupa, você que isso, né? Eu não vou fazer a comida não, eu faço para mim e para o meu filho, né? Não vai fazer para macho nenhum não. E aí o que acontece? Ele vai na casa de outra, chega lá, ela lava, cozinha, ajeita as coisas dele, dá um cheiro quando ele chega, ajuda ele a tomar banho, faz carinho, assiste uma TV, um filme, lê a Bíblia com ele, e aí, né, muitas vezes ele vai embora, né? Ele olha, aquela mulher tem o Espírito de Deus, essa não tem, né? Ou seja, essa é a questão, né? Muitas vezes a mulher não está sendo sábia em edificar a sua casa, né? Eu falo no sentido, né, de muitas vezes o homem ir porque ele encontra aquilo que ele não tem em casa. Não a questão do adultério, né? Ele é casado com uma mulher e vai arrumar outra. Não é esse ponto. O que eu quero mostrar é a diferença. O perigo que corre é justamente isso, né? Você vai ver lá em Provérbios, a mulher adúltera, ela vai e toma banho, se perfuma, faz uma comida, coloca tecidos de linho do Egito, coloca aloés, né, para perfumar, e aí ela conquista o homem justamente nesses pontos, né? Se a esposa a quem ele casou e quer uma mulher decente, honesta, respeitosa, não estiver fazendo isso, né? E estiver maltratando, fazendo as coisas erradas, que é o papel dela fazer, ele vai terminar indo embora, né? Essa é a questão. Então, como é que a mulher consegue converter o seu esposo ao eterno? Ou seja, na sua maneira de agir. E qual é a maneira de agir? A palavra de Deus. Ela vai obedecer ao eterno e vai fazer tudo que o papel dela como esposa diz que é para fazer. Vai andar com decência, com prudência, não precisa se maquiar. A beleza dela vai ser
a beleza que o Eterno criou, né? Ou seja, tudo que o Eterno criou é bom e suficiente para o propósito do casamento, né? E é esse ponto que nós temos que compreender, tá? Versículo 3. Porquanto o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores. Olha que interessante. Lembra lá que o povo de Israel não usa enfeites? Olha o que Pedro está dizendo aqui. Não é os enfeites exteriores, como as tranças de cabelo, né? E as finas joias de ouro e o luxo dos vestidos. Então você vê aqui que não é para estar usando vestido ou roupas curtas demais, principalmente, né? Você mulher está dentro de casa usando um shortinho e ele traz um amigo para casa, quando entra tá você de shortinho, tá de você de top. Ah, você não me avisou que vinha. Mas aí se chegar um anjo ali, se chegar Yeshua dentro da tua casa para chamar, vamos agora. Você vai estar de shortinho? Vai estar de top? Ou você vai estar com um vestido como um israelita, pronta e esperando ele vir, né? Então tenha cuidado, principalmente na hora de dormir, dormindo somente com roupas íntimas, né? Sucubos e cubos tem vídeos de montão aí na internet com ataques de sucubos e cubos, né? Então tenha muito cuidado. A roupa, as vestes íntimas e um vestido, principalmente se puder, uma calça, tá? Por baixo do vestido. E aí muitos pesadelos serão evitados, tá? Muitos pesadelos. Então, retornando aqui, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores, nem as tranças do cabelo, ou finas joias de ouro, ou luxo nos vestidos, tá? Ou seja, isso aqui tudo, a adúltera tá lá. Não deve ser isso o propósito da mulher no casamento. Pelo contrário, aqui ó, quem está falando? Pedro, Novo Testamento. Eu li Êxodo, o Velho, e agora eu estou lendo Pedro, Novo Testamento. Esteja em vosso ser interior, ou seja, a beleza esteja no interior. E o que é que vai estar no interior? Jeremias 31, 33. Colocarei a Torá no mais fundo do teu espírito e do teu coração. E dessa forma sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. E lá naquele contexto ele está falando da nova aliança, que nem é nova, é renovada. A aliança renovada. Aí todo mundo vai dizer, a nova aliança, quem é? Jesus Cristo. Ah, é? É Jesus Cristo. Tu tem a Torá no mais íntimo da tua alma, no mais profundo do teu coração. Se tu não tem a Torá, será que de fato tu é do povo de Deus e ele de fato é o teu Deus? Né? Tem que ler Jeremias 31, do 31 ao 33, para entender esse contexto. O Eterno diz, renovarei uma aliança com a casa de Israel. Ou seja, no teu interior, a beleza não vai, o que vai chamar atenção nele não é a beleza exterior, como está no versículo 3, e sim a interior, que não se desvanece. Toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato. E o que é grande valor, o que é de grande valor na presença de Deus, certo? E o que é que vai estar no teu interior, que vai trazer a beleza e vai chamar a atenção do Eterno, é do teu marido, é você obedecer a Deus, e aí você vai ter a luz do Eterno, e é isso que vai chamar a atenção dele, a beleza. Espiritualmente, muitas pessoas não conseguem ver, tá? Mas o teu marido vai ver. E se ele vê essa beleza dentro de ti, é certo que não tem nenhuma mulher adúltera que vai conquistar o coração dele. Pelo contrário, ele vai fugir da aparência do mal, porque ele sabe o que ele tem em casa. Quando ele chega em casa, a roupa tá limpa, a comida tá feita, a casa tá organizada. Uma mulher, lembra, Sara
chamava Abraão de meu senhor e lavava os pés dele quando ele chegava em casa. Se encontrar uma mulher assim, qual o homem que vai buscar outra coisa? Só se ele for louco. Mas hoje, essas atitudes é considerada opressão ao feminismo, opressão à mulher. Ou seja, mas tudo que está nessa questão de liberalismo, opressão, matriarcado, tudo isso vai contra Deus. E a gente sabe qual é o destino das coisas que vai contra o Eterno. Tá? Versículo 5. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que se esperavam em Deus costumava adornar-se. O quê? No interior. Lembre-se, obedecer a Deus. E é isso que ela se ardou. A adornação dela, o que enfeitava elas, não era o ouro, a prata ou os tecidos. Era obedecer o Eterno. Era isso que adornava as santas mulheres que esperavam em Arwa. Elas eram dóceis, cada qual para o seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Olha que interessante. Dela sois filha de quem? De Sara. Se praticares o bem sem qualquer espécie de receio. Ou seja, e o que é bem que ele está falando aqui, neste ponto? É obedecer ao seu marido naquilo que ele não fizer você quebrar o mandamento de Deus. Claro, se ele disser obedecer o marido, não coma pouco, você não vai comer. Primeiro, amar a Deus. Depois você ama a si mesmo, obedecendo os mandamentos, para não ser condenado, porque o preço do pecado é a morte, e depois o seu esposo. Ok? Então, é nisso. Se você praticar esse bem, sem qualquer receio, aí você se torna filha de Sara, que é a mulher livre que tem filhos livres. A mulher, os filhos de Agar eram todos escravos, ok? Então, busque ser filha da vossa mãe, da vossa matriarca, que era uma mulher santa, que obedecia a Abraão e chamava ela de meu senhor. Mude a sua atitude e você vai ver uma atitude diferente. Agora, se você continuar no mesmo erro, o que é que vai mudar? Nada. Pelo menos, se vir a dar errado, que não vai, não é por sua culpa. E você vai ter certeza disso. Versículo 7. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, e nós vamos fazer um vídeo sobre o marido também, vivei com vossas esposas a vida cotidiana no lar, com sabedoria, e sabedoria eu já botei um vídeo aqui no canal, tá? Chave de entendimento, o que é estar sábio, o que é ser sábio, o que é ter sabedoria diante do que está escrito na palavra. Não é o que o homem diz que é sabedoria, não. Tá? É o que está na palavra do Eterno, que Yahua, o Deus de Israel, considera sabedoria. Tá? Olha que interessante. Proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Ou seja, se os homens não tratarem vossas esposas com a sabedoria, com a Torá, com os mandamentos de Deus e amar ela, tomar conta, prover, dar segurança, as vossas orações estão interrompidas. Se você está tratando mal ela, se você está brigado, quando você for orar, o Eterno não vai aceitar. Sabe por quê? Porque Yeshua disse, quando teu irmão ou irmã tiver algo contra ti, e tu for oferecer o sacrifício ao Eterno, e as nossas orações hoje são os nossos sacrifícios
diante do altar do Eterno, como está em Apocalipse. Se o teu irmão ou a tua irmã tiver alguma coisa contra ti, deixa o sacrifício no altar, vai lá, te concilia com teu irmão, pede perdão e depois tu volta e oferece. Porque se tu oferecer, é perca de tempo. Tu vai perder teu tempo, tu vai perder o boi, o gado, o cordeiro, tu vai perder tudo. Ou seja, hoje, naquela época, se perdia o boi, o gado e o cordeiro. Hoje, você vai perder seu tempo orando. Você vai falar, falar, falar. E Yeshua diz, eles acham que por muito repetir vão ser ouvidos. Então, maridos, tenham paciência, ame vossas mulheres, traga a providência, não fique em casa esperando que caia o mantimento do céu, trabalhe, traga o sustento para casa. Esse é o teu papel. Para você exigir dela, você tem que fazer o seu. Ok? Continuando. O dos homens eu vou fazer depois. Tá? Aqui nós vamos agora para 1 Timóteo, versículo 2, do 9 ao 10. Olha que interessante. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência. Tá? Muitas mulheres israelitas estão vestindo sem decência. Estão usando calça cotton, toda apertada. Por mais que diga assim, ah não, maminha eu compro grande para ficar folgada. Mas aparece o contorno das suas nádegas, aparece o contorno da sua coxa. Por mais ou menos que apareça, aparece. E aqueles que não são teu marido vão ver e observar, né? E aí vai trazer a imaginação do homem e você vai fazer outras pessoas pecarem em pensamento. Você vai induzir lascívia, ok? E aí usam coto com a sainha curtinha, aparecendo ali as coxas, o contorno. Ah, mas eu tô de calça, não dá para ver. Dá para ver sim. É porque nossa sociedade está acostumada a achar que é normal, mas não é. Usar blusas apertadas, mostrando o contorno dos seios. Tem que usar roupas folgadas, né? Bem semelhante a essas, né? Olha aqui, ó. Você vê que não dá para ver, né? Não dá para ver, ó, praticamente o corpo aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Que dá, tá? Blusas, calças, dá para ver tudo. É porque eu não vou procurar aqui, porque se eu for procurar, né, vai comer muito tempo, tá? Então, semelhantemente, Timóteo, aqui é Paulo, tá? Lá foi Pedro. Aqui, ó, 1 Pedro, tá? A carta já é de Pedro, aqui é Paulo. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, tá? Porque a mulher, ela tem um poder de sedução muito grande com o cabelo, né? Ela pega, joga o cabelo para o lado, joga o cabelo para o outro, chama atenção, tá? Outra coisa interessante que ele fala de trança é porque as mulheres israelitas, normalmente elas escondem o cabelo. Quando ela é casada, ela esconde a beleza do cabelo dela. Por isso que, no mínimo, se você não usa véu, você usa pelo menos coque, cabelo amarrado, né, para não mostrar. Porque naquela época, quando a mulher mostrava o cabelo, é porque ela era solteira. E aí os homens se chegavam nela, no Oriente Médio é assim até hoje. Os homens se chegam e ficam conversando ali, buscando um casamento, tá? Então, por isso que eles falam tanto e repetem. Não com tranças, tá? Ou penteados elaborados, tá? Nem em ouro pérola, nem roupas muito caras, mas que se vistam com boas obras, ou seja, de novo, os mandamentos, obedecendo a Deus. E o que é boas obras? Obedecer a palavra de Deus. Aquilo que Deus considera que é bom, ou seja, boas obras, boas ações, tá? Ou seja, muitas vezes, nós não vamos ser salvos pelas obras, vamos ser salvos pela fé. Amém. É verdade, nós temos que ter fé
E demonstrando fé, nós temos que ter sinais de que temos fé. E qual é o sinal? Obedecer o mandamento. Porque Abraão, ele é considerado o pai da fé. Mas o próprio Paulo fala, né, que ele teve fé no que Deus mandou e depois ele foi circuncidou e é um sinal de que ele teve fé. A circuncisão, porque ele ouviu o que Deus disse, creu, foi lá e circuncidou. Ou seja, a circuncisão é um sinal de que ele creu. Se ele não tivesse crido, ele não circuncidava. Consegue entender? É a prova de que ele teve fé, né? Tiago fala: aquele que tem fé, me mostra a tua fé sem obras, porque a minha fé eu mostro através das minhas obras. Como é que você vai provar algo se você não fez, né? Já as pessoas que cumprem, eles mostram: ó, eu cumpro isso, 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 isso e isso. Eu tenho fé no que Deus manda, né? E Yeshua disse: bem-aventurados são aqueles que obedecem às ordens do meu Pai, né? Olha que interessante. Então, mais que se vistam, você vê que ele aqui está falando sobre vestir com descrição, não ter trança, não usar ouro, pérola, roupas muito caras, finas, mas que se vistam de boas obras. Paulo diz que é o teu interior, a beleza seja o teu interior e não o exterior, tá? Então eles estão falando da mesma coisa. Como convém às mulheres que professam a fé em servir a Deus, o Senhor, né? Ou o Mashiach, Yeshua, né? O Filho, tá? Ou seja, aqueles que professam que são do Deus de Israel, elas agem desta maneira, tá? Aí eu vou pegar aqui Provérbios 31:10, tá? Olha que interessante. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é muito e muito ultrapassam os da mais finas joias, olha, enfeites. O seu marido tem plena confiança nela. Olha, por quê? Porque ela age de acordo com a vontade de Deus. Seu marido tem plena confiança nela. Quantos maridos aí não pegam o celular e entrega na mão da esposa? Porque ele não confia. E ao mesmo tempo ela não confia nele. E aí você vê que o celular da esposa e do marido são celulares diferentes, amém, mas um não deixa o outro ver. Falta de confiança, né? Tem que ser algo aberto. Ou seja, o marido tem um cartão com senha e não dá à mulher. A mulher não sabe o valor que tem na conta. Ou seja, a mulher não sabe a senha do cartão do marido, o marido não sabe a senha do cartão da mulher. Ou seja, não há confiança. Ok? E a miséria jamais chega a esta casa. Ou seja, porque ele confia nela. Nunca vai chegar a miséria nessa casa. Por quê? Porque tudo que ela pega, ela consegue transformar o pouco no muito. No muito. Ela estando com Deus, ela vai multiplicar aquilo que o marido entrega na mão dela em confiança. Sua esposa é um exemplar. Faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe lã e linho com alegria, trabalha com suas próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar comida para todos os da casa e dá ordem às suas colaboradoras, certo? Olha que interessante, ela se levanta, faz o café da manhã, e, alimenta o marido, alimenta os filhos, se alimenta, né? Aqui você vê que fala como se fosse navio mercante, ela traz de longe as provisões para o seu lar, tá? Então você veja que o navio não é ele que compra as coisas, ele só transporta, né? Então você vê que o marido entrega na mão dela a provisão e ela vai e compra o que é necessário para casa. Ela multiplica. Ela sabe o quanto 3 quilos de feijão vai dar para o mês todo, 2 quilos de carne, ou seja, ela pega e multiplica aquilo que ela põe na mão, né? Ou seja, como um navio mercante, ela traz provisão de longe. Não é ela que vai trabalhar para isso, tá? E até pode. O ideal é que ela fique em casa e tome conta dos filhos.
né? Mas se chegar uma situação, o Brasil hoje é muito difícil, né? Um homem antigamente ele conseguia ter 10, 12 filhos e sustentar todos eles e a esposa, né? Mas hoje, né, o homem sozinho tá muito difícil de pagar o aluguel, a luz, né? Então, os dois trabalhando junto conseguem fazer um sustento, né? Mas a mulher tem que fazer, tomar conta dessas partes. O melhor é que ela fique em casa, é o ideal, tá? Mas o mundo hoje está mais complicado, né? Antes de romper a aurora, ela se levanta a fim de preparar comida para todos da casa e dar ordem às suas colaboradoras. Amém. Quando tem empregadas, governantas, auxiliadoras ali na casa, tá? Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e compra com o seu salário planta nesta terra a sua própria vinha. Dedica-se com prazer ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria os seus negócios e produz lucro. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Ok? Olha que interessante. Com talento e delicadeza, prepara os fios de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados, né? Ou seja, a viúva, o coxo e assim vai, tá? Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir, porque ela mesmo fez, né? Ela mesmo teceu. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Tá? Linho é um dos mandamentos do Eterno, não misturar tecido. Ou você usa linho ou usa algodão, né? Não pode misturar tecidos, ok? Nas assembleias, à porta da cidade, onde o seu marido toma assento entre as autoridades de sua casa, ele é respeitado, né? Ou seja, quem é que faz isso tudo? A esposa, né? O marido na porta da cidade, não sei se vocês sabem, mas os juízes antigamente ficavam na porta da cidade e ele fazia o julgamento, né? Que a mercadoria que entrava, saía, o julgamento de sentença e algumas coisas, ok? Você vê lá, ele era considerado um juiz, né? E ele ficava à porta de Sodoma, ok? Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos e couro aos comerciantes. Aqui é no caso, né, como eu estava falando, quando podia, né? E ela tinha condições, tinha várias empregadas, ela teria negócios ali, conseguia produzir, né? Porque à medida que ela produz agasalho e roupa para o seu esposo e seus filhos, depois ela pode produzir e ganhar o dinheiro e trazer também ajuda para dentro de casa, tá? Sua melhor roupa consiste em força e dignidade. Sua melhor roupa consiste em força e dignidade. Então você vê que não é uma veste física. É otimista em relação ao futuro, tá? Veja que, ao mesmo tempo que está falando aqui da mulher prudente, ela também está falando da Israel, da igreja, né? Ou seja, da comunidade, né? Você vê que ela vai, trabalha e gera e traz lucro para casa, ajuda o marido é um juiz, né? Ou seja, você vê Jesus ali, Yeshua como juiz e Israel como essa trabalhadora que provém ali o sustento, né? Ali dentro das condições, dentro da habilidade dela, tá? Abre a boca com sabedoria. Você não vê ela indo, por exemplo, tomar conta de animais, plantar, né? Não, ela investe, tá? Abre a boca com sabedoria, e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha os seus servos e cuida dos negócios da sua casa sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e o seu marido proclama suas virtudes, ok? Muitas mulheres são notáveis. Tu, porém, a todas sobrepujas, ou seja, supera, tá? A beleza é uma ilusão. Olha de novo aqui. E a formosura é passageira, ok? Ou seja, os enfeites, a roupa, tá? Contudo,
A mulher que teme a Yahweh, o Senhor, essa será honrada. O que é temer a Deus? Eu já fiz um vídeo aqui mostrando o que é temer a Deus. Tá lá na playlist, no canal, temer a Deus. E eu vou dar um spoiler, tá? Temer a Deus é obedecer mandamento. Aquele que teme ao que o Eterno vai fazer. Aqueles que não obedecem o mandamento, ele teme e obedece para não sofrer o juízo do que o Eterno vai trazer sobre todos os desobedientes. Temer a Deus é isso, obedecer mandamento. A beleza é uma ilusão, a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahweh, o Senhor, essa é honrada, não pelo marido, primeiro pelo o Eterno de Israel. Se ela não for preguiçosa, ela fazer o que tem que fazer, ela fazer a obrigação dela ali, trabalhar, 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 né? Você vai ver que o filho, o marido, vai falar bem dela, o filho vai falar bem dela, por quê? Porque o Eterno vai fazer isso na vida da família dela, ok? Ou seja, quem vai honrar ela, essa é honrada, não é o marido e os filhos, sim o Deus de Israel. Por quê? Porque ela teme a Yahweh e obedece os seus mandamentos. Seja essa mulher virtuosa recompensada pelos seus merecimentos e suas boas obras, de novo, ó, temer a Deus, obedecer o mandamento, proclamadas à porta da cidade. Olha que interessante. Que cidade é essa? Yerushalayim, né? Vai ser proclamado isso na vida dela, ok? E aqui é interessante, né? Eu li ali Provérbios, eu li 2 do Velho Testamento, 2 do Novo, ok? Aqui, eu não lembro, deixa eu ver aqui. Ah, são os enfeites aqui. Eu ia trazer para o hebraico, mas eu já fiz isso lá no primeiro texto. Aí eu quero trazer aqui, porque eu falei de enfeite, joia, roupa, né? E muitas vezes a mulher, mas sim, mas cadê a maquiagem? A maquiagem não tem falando nada, né? Aqui, nós vamos ver aqui, ó, Enoque, tá? Aí a pessoa vai dizer, ah, Enoque, o pastor disse, o padre disse que quem lê vai para o inferno, tá? Mas você veja o seguinte, Enoque, ele é um livro que é falado até pelos apóstolos. No Novo Testamento é mencionado ele. Então, Enoque tinha uma importância lá no primeiro século, os apóstolos. Yeshua ensinava, os apóstolos ensinavam. Então, é importante sim. Tá? E veja só, olha o que fala o capítulo 8. Diz assim, ó, além disso, Azaziel ensinou o homem a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Olha que interessante, ao homem do sexo masculino, ele ensinou a fazer espada para eles se matarem, faca para eles se matarem, certo? Aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó, capítulo 8. Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas para eles se matarem, facas, escudos e armaduras para guerrearem, né, e eles se matarem, ou seja, a guerra, né, a destruição, um sobrepujar o outro, ok? Ou seja, Azazel. Azazel é aquele demônio que vive no deserto. Aqui vai falar, eu vou falar um pouco sobre Azazel, tá? É o demônio que vive ali no deserto. No dia do Yom Kippur, um bode é oferecido ao Eterno e o outro que é o bode que é oferecido ao Eterno é completamente queimado, e o outro ele é sangrado e solto no deserto para levar os pecados até Azazel, tá? E quais são os pecados que vão até Azazel? Ou seja, espada, faca, escudo, armadura, ou seja, fazer o homem brigar um com o outro, né, ali, né, para se matarem. E as mulheres, olha o que ele ensina, a fabricação de espelhos para ela se ver, sim, embelezar, a manufatura de braceletes, ou seja, e ornamentos, ou seja, joias, brincos, tiaras, pulseiras e assim vai, certo? E o uso de pinturas, olha que interessante, maquiagem, tá? Como eu estou falando das mulheres, eu vou colocar aqui. Pinturas, embelezamento de sobrancelhas, tá? E o uso de todo tipo de silenciador de pedras valiosas, certo? E toda sorte de corantes,
para que o mundo fosse adulterado ou alterado, tá? Ou seja, aquilo que não era para as mulheres, tá? Tá fazendo. Olha que interessante, certo? Vou ler de novo. A fabricação de espelho, manufatura de braceletes e ornamentos, joias, brincos e assim vai. Uso de pinturas, ou seja, pintar cabelo, né? Ou seja, principalmente as mulheres que ficam raspando as partes íntimas, né? Ou seja, aqui dali tem uma função, você pode aparar, mas raspar não, certo? Então, você que está tirando, você está do mesmo jeito que o homem, quando tira a barba com rebeldia, que é a lâmina, você usa a mesma lâmina para tirar, você está em rebeldia, ok? Ou seja, fabricação de bracelete, pintura, embelezamento, sobrancelhas, ó, embelezamento de sobrancelhas, ou seja, tem até aqui, eu mostrei aqui, ó, deixa eu ver se eu acho fácil. Aqui, ó, embelezamento de sobrancelha, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Olha. Embelezamento de sobrancelha. Olha. Tá vendo? Olha aí, ó. Bem, eu acho que os irmãos já entenderam. Ok? Embelezamento de sobrancelhas. Uso de todo tipo de silenciador de pedras preciosas, né? Ou seja, fazer enfeites com pedra preciosa e toda sorte de corantes, né? Para pintar o rosto. Ou seja, de novo, maquiagem. Ok? Aqui, ó. Maquiagem, olha. Tá vendo? Todo tipo de maquiagem. Corante para o rosto. Como? Vamos ver aqui, ó. Olha. Olha. Tá? Esse aqui tá meio carnaval, né? Mas, olha aqui. Corante para o rosto. Batom. Lotion e assim vai. Tudo aqui, ó. Você vê que as moças, elas são bonitas e estão se pintando, tá? Isso é adulterar. Tá? Está adulterando aquilo que o Eterno criou como beleza, né, para o próximo. Aqui vai ter homens que vão até se encantar para usar e deixar para lá, não para casar. Para casar, ele não quer, até porque se a esposa tiver fazendo isso, ela vai chamar a atenção de outros homens. Olha aqui, ó, sobrancelha, tá vendo aqui? Aqui, ó. E quem ensinou isso? As mulheres? Azaziel. Aqui, ó. É um demônio, tá? Um demônio, certo? Olha que interessante. E a impiedade foi aumentada. Depois que ele ensinou o homem a guerrear e a mulher a adulterar, mostrar as carnes, né? Aqui fala, a impiedade foi aumentada e a fornicação multiplicada. Fornicação multiplicada. Olha, então, você vê que tem uma marca, eu vou até falar aqui, é Avon, ok? Pecado, iniquidade. Ok, deixa eu terminar. A impiedade foi aumentada e a fornicação multiplicada. E eles transgrediram, e cooperaram todos os seus caminhos. Transgrediram e corromperam, desculpa, transgrediram e corromperam todos os seus caminhos, ou seja, instruções, halahá, por onde eles estavam andando, né? Aí aqui vai falar o nome de outro demônio, Amazarak, tá? Não vou falar dele agora porque eu queria trazer quem ensinou as mulheres a fornicação e a multiplicação da fornicação, ok? Vamos para o próximo Azaziel aqui, ó. Versículo, capítulo 8, versículo 9. Olha o que fala aqui. Tu viste o que Azaziel tem feito? Como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade. Por que isso aqui é importante? Eu vou mostrar agora. Ok? Iniquidade sobre a terra. E tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que não são que são feitas no céu. Aqui já é outro demônio que vai falar, tá? Ou seja, falando de Azaziel. Iniquidade. Tem ensinado
toda espécie de iniquidade, tá? Na Bíblia, você vai ver no Novo Testamento iniquidade. Até Yeshua diz, Senhor, Senhor, curamos em teu nome, fizemos milagre, prodígio. E Yeshua diz, eu não vos conheço. Afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. Na sua Bíblia está lá, ok? Olha que interessante. Eu vou botar aqui Jó 22:5. Por que é importante? Porque eu quero mostrar isso. Ou será que é por causa da tua maldade, certo? Não são infindos os teus erros e pecados. Pronto, é aqui que eu quero mostrar a vocês. Pecados, ok? Se a gente for para o hebraico, o Strong é aqui, ó. Fala, não sua maldade grande e sua iniquidade. Tá aqui, ó, a palavra em hebraico, ok? E aqui, ó, o Strong, la avonotecar, tá? Que é o Strong 5771. O que é esse 5771? Eu vou clicar aqui, né? Quem quiser ir no Bible Hub, bota aí, ó, Bible Hub, coloca aqui, ó, Jó 22:5, a Bíblia, coloca interlinear aqui, ó, Jó 22:5 e aqui você bota Strong 5771. Olha a palavra, olha qual é o nome da palavra, Avon. O que está escrito aqui, ó, pecado, tá? Pecado. Aqui em hebraico está escrito Avon, ok? E olha aqui, Avon, iniquidade, tá? Culpa, punição por iniquidade, certo? Aqui, ó, iniquidade, culpa, punição por iniquidade. Olha que interessante. Culpa, culpa, culpado, iniquidades, iniquidade, punição, punição por iniquidade, punição por iniquidade, certo? Isso aqui são os onde essa palavra avon é usada e ela pode ser aplicada dessa forma. Agora olha aqui, ó, concordância strong. Olha o que fala aqui de iniquidade. Culpa, iniquidade, maldade, punição por iniquidade, pecado. Olha que interessante. Ou seja, a palavra avon representa tudo isso. Pecado, iniquidade, punição, culpa. Ou seja, no final das contas, tem uma marca chamada Avon de maquiagem e todas as outras é a mesma coisa, tá? Todas as outras, certo? Ela é pecado. O nome da marca Avon de maquiagem está dizendo pecado. Por que a maquiagem é pecado? Ou seja, isso aqui, ó. Tem a loja Avon, vende esses utensílios aqui, né? Esse tipo de utensílio, batom, blush, sobrancelha, aqueles, tudo isso aqui, ó, certo? Avon, certo? Tem a marca Avon. E as outras marcas é do mesmo jeito, irmão, irmãs. Quero que vocês entendam. Por que é pecado? Porque, ó, foi um demônio, um anjo caído que ensinou, né? Ou seja, um que era filho do Eterno, mas ensinou o homem a se matar, guerrear, e a mulher ensinou, ó, aqui a fabricação de espelhos, manufatura de braceletes, ornamentos, uso de pinturas, embelezamento de sobrancelha, uso de todo tipo de silencionador de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado, ou seja, adultério. A iniquidade foi aumentada e a fornicação multiplicada. E eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Quem ensinou? Azazel. Olha aqui, versículo 9. Tu viste o que Azazel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de pecado. Aqui você já sabe que é pecado. Tá? Toda espécie de pecado. Eu vou até colocar aqui, ó. Pecado. Ok? Olha que interessante. Pecado aqui, ó. Iniquidade, pecado.
Ok. Aí vê só. Eu vou mostrar aqui outra parte que aparece Azazel aqui, ó. Bora ver. Tudo que aparece Azazel eu vou tentar mostrar agora, certo? São 9 referências no livro de Enoque. Novamente o Senhor disse a Rafael: amarra a Azazel mão e pés e lança na escuridão. Olha, aquilo que ele ensinou o homem e a mulher lá no início, no capítulo 8, aqui no capítulo 10, né? O Eterno manda o anjo Rafael, que é o anjo que restaura, tá? Rafael, ou Yaho-Rafá, em hebraico, ou seja, é restauração de Yahro. Ou seja, Deus mandou a restauração dele, aquele que restaura, amarrar Azazel, mão e pés e lançá-lo na escuridão. E abrindo no deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras pontiagudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre, ok? Cobre a sua face para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento lança-o no fogo. Restaura a terra, a qual os anjos corromperam, e anuncia vida a ela, para que eu possa recebê-la. Todos os filhos dos homens, a sua descendência, não perecerão em consequência de todo o segredo, pelo qual os sentinelas têm destruído e o que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azazel. Ele, portanto, se atribuiu todo o crime. E Gabriel também, o Senhor disse, vai aos bastardos, e aí ele já dá outra sentença a outro demônio. Esse aqui era só Azazel. Por quê? Porque ele ensinou aqui, ó, o homem a guerrear, matar uns aos outros, e a mulher se adulterar com maquiagens, enfeites, roupas, pedras preciosas, ou seja, adulterando pinturas, pintar cabelo, né? Seu cabelo é escuro e você pinta de louro, seu cabelo é louro e você pinta de escuro, ou seja, aquilo que o Eterno criou para ser daquela forma original, você vai lá e adultera. Quem ensinou a mulher a fazer isso foi Azazel, esse demônio. E por causa dessas obras, ele recebeu essa sentença. Tá? E você vê que normalmente as escrituras dizem que aquele que usam dessas obras vão ter a mesma sentença desse que ensinou a fazer tudo que é errado. Tá? Olha próximo. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azazel. Olha que interessante. 5. Ou seja, quem está usando maquiagem, roupa, brinco, colar, batom, tudo está se corrompendo, ou seja, está em pecado, porque está fazendo aquilo que Azazel mandou e ensinou o homem e a mulher fazer de errado diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos dos homens é normal, está tudo normal, mas diante dos olhos de Deus, muitos ficam aí. Ah, Jesus vem logo para resolver isso, e estão se maquiando, estão usando calça, estão usando roupa curta, estão usando coisas do mundo, escutando música do mundo. Ou seja, se Jesus vir mesmo, imagina o que vai acontecer. Ah, mas em nome de Jesus eu vou. Olha, tenha muito cuidado com essa filosofia. Porque é o seguinte, Yeshua lá em Apocalipse 22:12, ele diz, logo venho sem demora com um ladrão, com o galardão que o meu pai me deu, para premiar cada um segundo suas obras. E mais na frente ele diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros. Ou seja, então você vê que não é só pela fé. Também tem que ter obras. Primeiro é feito Abraão. Abraão teve fé. E um sinal de que ele creu foi circuncidar. Ou seja, a circuncisão é um sinal de que ele creu. Você diz que tem fé e não tem obras, isso vai ser cobrado sim, tá? Então, capítulo 13 de Enoque. Então, Enoque, passando ali, disse
a Azazel: tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará. Socorro, misericórdia e súplica não estenderão contigo por causa da opressão que tens ensinado. E ele ensinou o que às mulheres? Precisa eu ir lá ler de novo? Porque eu leio. Se for por isso, eu leio. Né? E por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então, partindo dele, falei a eles todos juntos. E eles todos ficaram apavorados e tremeram, né? Olha que interessante, ok? Deixa eu ver se tem mais outra referência a Azazel aqui, né? Aqui, ó. Ele respondeu: estas são preparadas para as hostes de Azazel, ou seja, hostes, demônios, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor coordenação, e para os seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor Deus ordenou. Ok? Bora ver mais uma referência. Aqui é Azazel. Ó, o juízo final de Azazel e os vigilantes e os seus filhos. Olha que interessante. Aqui, ó. 8. Se eu havia desejado por aqueles delitos, eles fossem postos a ferros pelas mãos dos anjos, no dia da tribulação e da dor permanece nesse caso a minha ira e o meu castigo em relação a eles, disse Deus ao Deus, o Criador. E vós, reis, e vós, poderosos, que habita no mundo, vereis o meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória. E ele julgará Azazel e todos os seus aliados e descendentes, em nome do Senhor Yahweh, né? Então você vê que Yeshua vai julgar, né, também aqueles que obedeceram a o demônio, né, que é obedecer a Azazel, né? Obedecendo aquilo que ele ensinou, tá? E olha depois desse julgamento eles estarão assombrados e retirados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis o nome desses anjos. Estes são os nomes. O primeiro deles, aí Samaria, bababá, 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 chega aqui, ó, Azazel. Estes são os principais chefes dos anjos e os nomes dos líderes das centenas e dos seus líderes de 50 e líderes de dezena, tá? Olha que interessante. Azazel é um dos que está na lista da condenação. O nome e funções dos anjos caídos e o julgamento de segredo, juramento de segredo, que eles fizeram um juramento entre eles, tá? Porque eu li isso tudo para mostrar a vocês a importância, né, dessa questão aqui, ó, das mulheres se maquiar, joia, roupa. Eu tô lendo tudo isso, né? Não tinha necessidade, mas eu tô lendo para mostrar que biblicamente é sim proibido, ok? Então, Jó, aqui eu mostrei em hebraico Avon, né? Avon é uma marca de maquiagem que a mulher vai, compra pecado para passar pecado na cara para ir pecar com outras pessoas. Olha que interessante, né? Avon. E as outras maquiagens também. Você vai ver perfume da Boticário, dessas outras marcas. Se você for pesquisar, você vai ver coisas horríveis, né? É só ver o tipo de propaganda lá. Olha aqui, sobrancelha, maquiagem, né? Eu estava pesquisando aqui para mostrar um pouco. Aqui, ó, as maquiagens da Avon, né? Ah, eu não vejo assim. Tudo bem, você pode não ver assim. Não quer dizer que não seja a realidade bíblica. Pode não crer, mas que a realidade bíblica é, ok? Aqui você vê alguns exemplos, né? Eu estava pesquisando, ó, mulheres, né, israelitas que se vestem, né, com decência, né, com humildade, ok? Olha aqui, ó, veja a diferença, ok? Você não vê, né, muito do corpo dela,
né? Aqui, ó. Ok? Olha, né? E aqui, né, é a nossa pequena congregação, a mesinha, que meu pequeno, eu, doutor Errade, professor, e as israelitas aqui, ó, com os véus, tá vendo? E o Daniel aqui. Hoje, esse dia, a mesa estava um pouco vazia, tá? Então aqui eu encerro. Que o Eterno tenha misericórdia da nossa vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, e até o próximo vídeo. Tanto nos pontos negativos. do